Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. 5.000 detentos monitorados por tornozeleira eletrônica. Em um ano, o número dobrou. Como ter controle sobre eles? Caso Paula, perícia encontra sangue no carro que teria transportado o corpo da jovem. Dada a largada na volta às aulas, 11 regiões estão autorizadas a retornar, mas o número ainda é menor. Saiba quem abriu e quem permaneceu com as salas fechadas. E para quem é o auxílio emergencial de hoje? E mais, tem dúvidas sobre os próximos pagamentos? Fique atento. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde já está no ar. Onze horas e 37 minutos e olha só, tem novidades sobre a festinha do motel que aconteceu na Zona Norte de Porto Alegre. Lembra da festinha? Pois a mãe da aniversariante deve comparecer à delegacia para prestar depoimento. Pois neste caso aí, neste motel, 22 pessoas estavam comemorando uma festa de aniversário, sendo que 4 eram menores de idade. Aí eles fizeram a festinha no motel, lá na Zona Norte, até que alguém fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Este é o momento que a galera toda foi levada para a polícia e depois tinha sido transportada naquela van da Brigada Militar e ainda agrediu a nossa equipe, como vocês podem perceber ali na imagem. Nós estávamos inclusive ao vivo quando eles atiraram. Olha aí, é o momento que eles jogam água, sabe-se lá o que era, e outros objetos da nossa equipe, ainda bem que não acertou ninguém. E aí, as imagens da festa com uísques, maior festerê no motel na Zona Norte da capital. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. Temos informações também a respeito do menino que desapareceu em Alvorada no domingo pela manhã. Nós estamos acompanhando. Está aí um menino, o Nicolas, de 10 anos, que brincava com o irmão de 9. Quando ele foi lavar os pés na beira do arroio, caiu no arroio e infelizmente não foi mais encontrado. As buscas continuam agora pela manhã. Daqui a pouco a gente atualiza e traz outras informações. Vamos falar do auxílio emergencial. É mais um dia de pagamento. A 5ª parcela do auxílio emergencial e o retorno às aulas. A polêmica volta às aulas aqui no Rio Grande do Sul. Já na Serra, tem escolas que abriram agora de manhã e a gente vai saber como que foi esse primeiro dia. Nós vamos ao rápido intervalo, que é muito rápido, e em seguida a gente volta com notícias direto até 1 da tarde. Eu te espero, é rapidinho. Até já. Todo mundo quer uma pele sempre jovem, mas com o passar dos anos, a nossa pele perde força, perde elasticidade e começam a surgir as rugas e a flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno. Os colágenos normalmente são em pó, são práticos, são difíceis de preparar e não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã associada à cosmética francesa desenvolveu o Fixaderm. Fixaderm é a inovação na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado, portanto, podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar. Fixaderm é enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, potencializando assim a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm não contém açúcar, podendo ser consumido por diabéticos também. Colágeno em pó? Isso é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Experimente Fixaderm. Você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova de novo. Muito bem, agora faltando 15 minutos para o meio-dia, 16 minutos para o meio-dia, na hora da gente falar de esporte aqui no SBT Rio Grande. E a primeira pergunta para os meus amigos, meus irmãos, Glauco Paz e Jeremias Werneck, aliás, para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Cavani já está entre nós? Pelo menos aí no desejo da torcida tricolor, até com montagens, não é verdade? Bom dia! Bom dia, André. Bom dia, Jeremias. O torcedor, eu vou te dizer uma coisa, sonha com o Cavani dia e noite,
Tem um jornalista lá, amigo do Jeremias, que disse que o Cavani, na segunda-feira, chegava a Porto Alegre. Bom, no aeroporto teve gente fazendo plantão, tá? Teve gente fazendo plantão. Olha aí, teve a apresentação do Cavani, rapaz. O Cavani já foi apresentado, mas a criatividade do torcedor não tem limite. Parecido com o Fernandão, hein? É, parecido. Ele é... Quem será esse careca aí? Quem será esse careca aí? O Romildo tá mais magrinho, né? Mas o fato é o seguinte, Jeremias e André, o Cavani, pelo jeito, não chegou. A gente fez um plantãozinho na rodoviária, vai que o Cavani não pôde usar o aeroporto, né? Vai ver que ele estava em Salto, que é onde ele nasceu, né? Não, o pior é que ele tá em Salto. Tá em Salto? É, mas olha só. A gente foi até o Trenzurbe, vai que ele quis despistar. Não, o cara tá chegando de Trenzurbe. Também não. Nossos perdigueiros de plantão lá em Aceguá, Chuí, Rivera, tudo que é lugar da fronteira, se o Cavani passar por lá, a gente pega. Agora, cadê o Cavani, Jeremias? Cadê o Cavani, o tricolor Cavani? E o teu amigo, não falou mais nada? Eu mandei mensagem para ele há pouco, inclusive. Mandei mensagem... Ele visualizou e não me respondeu. Acho que ele tem problemas maiores para resolver. Mas falando sério aqui, ó. Eu falei... O Sebastian Sur, ele deu essa notícia na sexta-feira, garantindo: Cavani chega segunda em Porto Alegre. Ontem não chegou o Cavani, mas ele voltou a dizer: não, o Cavani vai. Mas mudou só o dia. Eu estou falando aqui nesse tom porque nós já estamos há vários dias e várias horas falando sobre isso. E eu retomei os contatos com o Grêmio, Glauco e André, e o Grêmio é taxativo. Não tem acordo, não tem negociação. Aí vocês vão me perguntar, mas será que o Grêmio diria? Bom, e o Grêmio diria? Não dá para usar o dinheiro que o Grêmio ganhou do Benfica, não? Pelo Everton? Mas aí é que tá. Chegou até dar um black aqui na tela, chegou a cair o sinal do Glauco. Aparece Glauco, ó, o Cavani. Mas nem a voz? Volta, Glauco. A tua voz está, a tua voz continua a mesma. Mas então é o que interessa. Até porque a vitrine não é bonita, né? O sotaque é que é legal. Não, olha só, o mesmo jornalista está dizendo que o Grêmio usaria dinheiro do Everton e do PP. Eu nem sabia que o PP estava sendo vendido. Já está sendo vendido, Jeremias, é isso? Eu também não estou sabendo. O repórter esse furou o Brasil inteiro, o mundo inteiro com o Cavani no Grêmio e agora com a venda do PP, porque eu também não estou sabendo isso aí. Mas o André perguntou, e é legal falar, o Benfica ainda não pagou pelo Everton Cebolinha, tá? Vai pagar agora na próxima semana. E o Grêmio já sabe o que vai fazer com o dinheiro, mas não vai dar pro Cavani. O Grêmio disse que vai pagar contas, vai pagar o acordo que ele fez com os jogadores na época da pandemia, né? Aliás, isso é um argumento do Grêmio, tá? Nos bastidores, André. Como é que o Grêmio vai contratar um cara que recebe, sei lá, 5, 6, 7 milhões de reais por mês? Nossa. Sendo que ele parcelou salários agora há pouco. Não, realmente, é bem difícil, né? Agora, chama a atenção, hein, Jeremias, por que ele ainda não assinou com ninguém na Europa? Será que... Qual é a razão para isso, hein? Pois é. Então, André, olha só, eu falei com amigos, com colegas em Portugal e na Espanha, tá? Porque o Cavani negociou com o Benfica e negociou com o Atlético de Madrid. O grande problema nessas duas negociações foi o mesmo, o dinheiro, o acordo. Cavani, no Benfica lá, ele tinha um problema fiscal, o imposto era muito alto, no meio da negociação ele pediu mais e o Benfica recuou. E com o Atlético de Madrid também. O que eu ouvi dessas pessoas lá da Europa é que a família do Cavani, inclusive, não tem falado sobre o futuro dele, porque ela tem sido muito criticada pelas essas negociações frustradas. Na Espanha e em Portugal, muita gente começou a chamar o Cavani de mercenário pela pedida dele, tá? Só que assim, eu também me faço a pergunta, o Cavani é o chuteira de ouro da Europa, um dos maiores artilheiros da Europa. Será que não tem um clube na Europa para fazer uma proposta para o Cavani, para contratar o Cavani? Bom, o Cavani tem 33 anos, mas ele tem mercado. Não, e assim, ó, e eles estão guardando isso a 7 chaves, né? Porque, de fato, ninguém sabe. Agora, esse valor aí para o Grêmio
pelo que tu falaste, realmente, a situação Dinheiro ela é não meio é o difícil. problema. Né? Dinheiro não é o problema, André, o Jeremias. Dinheiro não é problema. Não. Dinheiro é a solução nesse caso. Olha só, a gente viu imagens aí do Cavani recebendo o uniforme tricolor. Quando a seleção uruguaia esteve aqui, Copa América, né? O pessoal do Grêmio fez lá, né, uma reunião com os jogadores do Uruguai, entregou de presente vários uniformes. Agora, a direção tricolor já foi perguntada sobre o tal reforço de nome, de impacto. Seria o Cavani? Vamos ouvir e ver o que o Paulo Luz, vice de futebol do Grêmio, disse a respeito disso? Não vamos ouvir. Não vamos ouvir. Mas o que ele disse? Daqui a pouco a gente vai ouvir, tá? Mas o que ele disse? É que não, o Paulo Luz, faltou luz agora, neste momento, tá? É que assim, tem outra negociação em andamento, o Grêmio estaria procurando o lateral, né? Que poderia ser o Diogo Barbosa, do Palmeiras. Pode ser ou já é? Jeremias, você tem essa informação? Se já está confirmado ou não? Não é oficial, tá, Glauco e André, mas existe um acordo com o Diogo Barbosa e do Grêmio com o Palmeiras. Eles estão acertando documentos para anunciar, mas o Diogo Barbosa muito provavelmente vai ser confirmado nos próximos dias como reforço do Grêmio. Então é aquela coisa, o torcedor do Grêmio vai deitar sonhando com o Cavani e vai acordar com o Diogo Barbosa. Não que o Diogo Barbosa seja ruim, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas para quem espera o Cavani é diferente. Vamos ouvir então, agora fez-se a luz. Paulo Luz, fala pra gente aí, é o Cavani o reforço ou não? Não é o Cavani. E você deveria dirigir, digo isso respeitosamente, essa pergunta para o repórter argentino que está fazendo a afirmação. Ó, o amigo do Jeremias. Então, nada resolvido, nada definido. Fica para as próximas horas. Lembrando que a dupla Grenal só volta a campo na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela sua brilhante participação, Jeremias. E agora a bola está com o André Var. Até já. Obrigado, Jeremias Werneck. Em seguida a gente conversa. Glauco Paza. Olha só, daqui a pouco vamos falar sobre o primeiro dia de volta às aulas presenciais aqui no estado, depois de quase meio ano, não é? 11 regiões estão autorizadas a retornar às aulas, mas o número ainda é menor. Muitos prefeitos ainda não aceitam. E em seguida a gente vai, então, conversar com os nossos repórteres que estão justamente apurando todas as informações de como foi esta manhã. Nós vamos até Santa Maria, depois vamos até a região da Serra, em Caxias, com o Guilherme Fadanelli, para saber como foi esse primeiro dia de aula. E ainda há muita discussão e muita repercussão a respeito desse assunto. Glauco, hoje de manhã eu escutei o secretário de Estado da Educação, Faisal Caram, e a gente conseguiu ali obter já algumas informações a respeito deste retorno às aulas, principalmente na rede estadual, né? Porque agora começaram, são os municípios, né, que atendem essas crianças aí desse nível mais inicial, mas a gente já consegue ter uma noção do que deve acontecer nos próximos dias. Então, uma das coisas que eu acho bastante importantes a gente ressaltar é que como que vai ser esse programa, porque a preocupação, né, esse programa de retorno, a preocupação dos professores é que, primeiro, vai ter EPI, né, os equipamentos de proteção para todos nas salas de aula. Isso inclui alunos e professores. Essa é a principal preocupação. E isso, o secretário disse que hoje foram 45 milhões de reais destinados para isso. É uma situação anormal, porque o pessoal diz, mas falta isso, falta sabonete, falta... Mas neste momento de exceção que a gente vive, é para isso tudo ser preenchido e não faltar. Aí tem aqueles professores que não vão querer dar aula, né? Isso, se tem liberdade para isso. Professores que estão, mesmo no grupo de risco, eles podem ficar em casa, mas eles vão ter que trabalhar de casa para compensar, né, esse período presencial. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós começamos com o retorno às aulas, mesmo que seja pelos pequenos, mas já é um preparativo para o que vem pela frente. E aqui nós temos algumas regras, né? A gente até vai dar uma olhadinha, regras, os chamados protocolos para esse retorno às aulas. A gente vai mostrar num quadro aí algumas questões bastante importantes para a educação infantil que começa hoje o retorno. As escolas precisam deixar portas e janelas abertas, não permitir o compartilhamento de brinquedos e utensílios, e aí que eu acho que é bastante difícil isso, né? O que vai exigir bastante atenção dos professores e monitores, o uso de máscaras nos adultos e crianças a partir dos 2 anos de idade, né?
Não sei como que uma criança de 2 anos se mantém com uma máscara e o que ela faz com aquela máscara que tira do rosto e esfrega e passa, né, no chão, nos brinquedos. Tem até uma brincadeira, desculpe te interromper, André, que as crianças vão achar a máscara do colega mais bonita e vão trocar a máscara. É uma brincadeira, mas olha... Em tratando de criança, né? Daqui a pouco tem que tem que ser máscara branca, né? Uniforme. Estabelecer uma máscara uniforme, exatamente. Ó, não ter intervalo, não ter recreio, isso também é uma regra importante. E respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as crianças. Sabe que lá na China, em algumas escolas, eles fizeram um chapéu de 2 metros, né? Foi chamado até o chapéu helicóptero. 1 metro para cada lado, como se fosse uma hélice de helicóptero, para manter o distanciamento entre as crianças. O resultado não sei como é que foi, mas tá aí, surgiu uma alternativa para que as crianças soubessem, né, esse distanciamento. Então, a grande curiosidade, daqui a pouco a gente vai saber como foi, então, esse primeiro dia de aula nessa região, principalmente a região ali da Serra. A gente acabou de falar aí do esporte, né? Mas o esporte em alguma coisa serve de referência sim, que é a tal bolha. O que o pessoal quer no meio educacional é criar também bolhas dentro das instituições educacionais, dentro do colégio em si. Assim como aconteceu no esporte, bolhas sanitárias. Ninguém de fora entra e quem está dentro não sai. Claro que é muito difícil de controlar isso aí, mas as turmas não se misturam, não vai ter recreio ou vai ter recreio totalmente horário diferente uma sala da outra. Agora, é bem diferente o ambiente esportivo, de alto nível, com autocontrole, do ambiente educacional, né? Essa é a grande preocupação e grande curiosidade, mas daqui a pouco a gente volta a falar a respeito da volta às aulas, inclusive com a participação dos nossos telespectadores, né, pelas redes sociais e algumas gravações que nós temos em seguida a gente vai mostrar. Muito bem, 11h57 agora. Em um ano, o número de presos do regime semiaberto com tornozeleira eletrônica dobrou aqui no Rio Grande do Sul. Hoje são mais de 5.000 presos. Em julho do ano passado, eram 2.600. O colega Lucas Abate tem outras informações, está acompanhando este crescimento, mas principalmente como que o governo, né, como que a polícia, como que a Brigada Militar conseguem manter o controle destes 5.000 presos com tornozeleira. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Esse número já dobrou e o governo pretende dobrar novamente e chegar a 10.000 presos monitorados por tornozeleira eletrônica. Inclusive, é isso que prevê o contrato que foi feito pelo governo do estado. Só que, claro, não adianta distribuir tornozeleiras eletrônicas e não ter quem fiscalize esse tipo de situação. E, claro, para fiscalizar precisa principalmente de efetivo, precisa de pessoal, de policiais, de agentes, e é nesse ponto que a tecnologia está ajudando ainda mais. E essa tecnologia partiu, André, da iniciativa de um policial, um soldado lá do Vale dos Sinos, que está acostumado a trabalhar nessa fiscalização e também atua formado em ciências da computação. Então tem uma familiaridade com segurança pública e também com a tecnologia, e da iniciativa dele surgiu a ideia de criar um aplicativo para facilitar a fiscalização de presos com tornozeleira eletrônica. Esse aplicativo já foi lançado há alguns dias, ainda está em uma fase ainda de testes, de expansão, e a boa novidade é que ele já está em operação em alguns municípios e esse número aumentou. Agora já são os municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, Taquara, Estância Velha e Parobé. Os presos que pertencem a essas cidades já podem ser monitorados por esse aplicativo. E como funciona esse aplicativo, essa tecnologia, a gente confere agora na reportagem da colega Aline Schneider. Fiscalizar presos que estão no regime semiaberto e domiciliar faz parte da rotina da Brigada Militar. Isso inclui checar se o apenado está no local de trabalho quando sai do presídio. Agora, esse processo ficou mais rápido. Uma abordagem como essa levava cerca de meia hora para ser feita. A nova tecnologia permite que a mesma operação seja concluída em apenas 3 minutos. Com o aplicativo, a Brigada Militar estima aumentar a fiscalização em pelo menos 100%. Esse aplicativo hoje ele georreferencia o momento da fiscalização, ele já sai com os dados dos reeducandos a serem fiscalizados, com o local, né? Nós podemos tirar fotos do local de trabalho, fotos do reeducando, enfim, emitir os relatórios
no momento da fiscalização e enviá-los. O soldado Gasparotto mostra o documento que precisava preencher antes do aplicativo. Agora, tudo é resolvido em poucos cliques. Na hora da abordagem, eles conferem os dados do detento e sinalizam se ele está no local em que deveria estar. Acadêmico em Ciências da Computação, foi ele que desenvolveu o app. Qualificar a nossa fiscalização, né? A tecnologia pode ser usada de forma integrada por todos os órgãos de segurança pública. Um grande ganho para a comunidade de uma forma geral, pois a fiscalização que era feita de uma forma até mesmo artesanal, preenchendo formulário à mão, com remessa posterior ao comando da instituição, que aí deveria escanear e aí remeter para o judiciário, agora vai tudo acontecer de forma online, ou seja, a partir do momento que for constatada a irregularidade, ela é lançada no aplicativo e instantaneamente chega ao conhecimento do judiciário. Isso é um ganho de dias, talvez cerca de 10 dias que se tinha em toda essa tramitação do formulário. Lucas, mas certamente aí também a preocupação é como que eles vão burlar, né? Porque quando botaram a tornozeleira eletrônica, muitos, né, conseguiam tirar, deixar ela encostada no lugar. Quem acompanhava ali via que a tornozeleira estava paradinha, né, achando que o preso estava ali, mas não estava. Mas certamente esse aplicativo deve fornecer alguma segurança que dificulte, né, a ação desse criminoso de fugir ou algo parecido, na verdade. E até mesmo a nova tornozeleira eletrônica, que começou a ser ampliada neste ano aqui no Rio Grande do Sul, inclusive ajudou a atingir esse número elevado de 5 mil presos com monitoramento. É uma tecnologia nova que foi adquirida recentemente pelo Estado. Claro, tem um custo um pouco maior, mas ela, por exemplo, André, ela tem uma resistência maior para rompimento. Aquela tática que eles usavam antigamente de enrolar a tornozeleira com papel alumínio, ou tirar a tornozeleira. Eu fiz uma vez uma situação, um preso que colocou uma tornozeleira em um galo para permanecer como se ele estivesse em casa. Esse tipo de situação não acontece com essa nova tecnologia, segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários. Repete isso, então colocou? Já está dando um resultado bastante positivo. Oi, André. Já está dando resultado positivo, mas falasse que eles colocaram num galo. Isso é a tornozeleira eletrônica antiga. Antigamente, um primeiro equipamento que foi usado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários era uma tornozeleira um pouco mais frágil, que os presos facilmente conseguiam romper, por vezes conseguiam tirar, porque de fato eles precisam tirar a tornozeleira, por exemplo, para carregar, eles não ficam conectados diretamente à tomada. Mas o que acontecia é que os presos, teve uma situação uma vez, um preso que tirou a tornozeleira eletrônica, colocou no galo que ele tinha em casa. Eu acompanhei inclusive essa história na época, foi por 2015, 2016, e seguia livremente na rua. E a partir do ano passado, o Estado fez uma outra licitação, uma licitação que prevê a instalação de até 10 mil tornozeleiras eletrônicas, uma tecnologia nova, tecnologia suíça, que coíbe esse tipo de atitude. Inclusive, se o preso colocar papel alumínio, se tiver um bloqueador de sinal, isso não vai interromper o envio da localização dele para o monitoramento eletrônico. Quer dizer, mantiveram o galo preso. É isso, hein, Glauco? Que coisa de... Olha, eu tava rindo aqui, mas o assunto é muito sério, mas eu imaginei o galo com a tornozeleira. Que criatividade desses rapazes, né? Dessas pessoas. E botar num galo. Olha o galo aí, cadê o galo? O galo simplesmente ficou amando da galinha e ficou no mesmo lugar, não podia sair galinho, de lá, ficou em cárcere o galinho, coitado do galo. Coisa. Agora aqui, ó, a colega Aline Schneider, que fez a reportagem, ela disse, ó, que é muito difícil de burlar esse sistema, até porque os guardas, a polícia não vai precisar preencher nenhum papel, é tudo online e presencial, então vai se ter um controle muito mais fácil, né, do que simplesmente ter a tornozeleira eletrônica, é o que complementa, portanto, a colega Aline Schneider. Muito bem, daqui a pouco voltamos a conversar. Obrigado, Lucas Abate, pelos detalhes. 12:04. Vamos falar sobre a polêmica da volta às aulas aqui no estado. Será que os gaúchos estão à vontade, acham que
já estamos prontos, né, para mandar os filhos para a escola? Essa é a grande pergunta que se faz nesse momento. E qual é a sua opinião? A gente quer saber. A gente quer saber o que você, pai, pensa, acompanhando, né, tudo que vem acontecendo, ao que acontece em outros locais. O que você, pai, mãe, estão preparados para permitir que os filhos, né, vão até a escola? Vamos ver, vamos acompanhar o que pensam duas mães. Olhem só. Eu me sinto segura quanto à instituição em que a minha filha estuda. Ela estuda numa escola de ensino privado e eles estão se preparando há bastante tempo para este retorno. Ela tem 9 anos de idade, então ela está a par destas regras de convívio social, né, do novo convívio social, de manter o distanciamento, usar máscara. Eu não me sinto segura da Isadora retornar às aulas, até porque o Covid ainda não está controlado. E outra, que tem os funcionários da escola, professores, que muitos ainda são um grupo de risco. Então o perigo não é só para minha filha, e sim para toda a população da escola. Gente, isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar daqui para frente. Deixa eu chamar o Glauco Paza, né, Glauco? Porque a questão é o seguinte, Glauco, nós, a respeito da vacina, primeiro, ela não vai chegar na semana que vem e nem no final do ano. Isso a gente já começa a ouvir e perceber que a vacina, ela vai ter primeiro o grupo de risco. Quando chegar, vai ser primeiro vacinado o grupo de risco. Em resumo, a gente não vai ter ela na mão no final do ano e nem no início. Então, nós não temos a vacina, não vamos ter ela de maneira muito rápida aqui. Outra coisa, não se sabe ainda da eficácia em grupos de risco, nas crianças, você precisa fazer mais de uma vez a vacinação. Então, o que dizem as autoridades? Que as crianças, os pais, devem começar a se preparar para voltar à realidade, porque não dá para esperar 2 anos para volta às aulas. Claro, né? claro. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar. O grande questionamento será que o momento de retorno é esse? Porque o pico, a tal da curva, ainda não começou a descer. Eu tenho uma pergunta para você, André. Diga. Uma família que é negacionista, e aqui eu não estou condenando, enfim, tem famílias que não encaram a pandemia com o mesmo foco que outras. Sim, né? Inclusive teve uma campanha agora, acho que foi Curitiba, que teve no final de semana um protesto contra a vacina e a favor da cloroquina. Isso, né? Exatamente. Bom, essas famílias certamente não obrigam os filhos a fazer a higienização como a gente preconiza, a usar a máscara. E essas famílias vão querer que os filhos voltem para o colégio. Certo. O colégio vai ter que ensinar tudo isso, quer dizer, ela vai ter que passar por uma readaptação, porque essa criança em casa não está acostumada com toda essa precaução, né? Aí vai ter que ser aquele negócio, né, Glauco? Vai ter que, dentro da escola, vai ter que se seguir aquela regra, não vai ter jeito. Né? Pois é. Vai ter que se seguir aquela regra. Agora, o governo do estado, hoje, o secretário de Educação, Faisal Alcaran, disse assim, olha, um dos protocolos é todas as crianças vão ter a temperatura medida. Mas e as que são assintomáticas? Né? A grande pergunta, e as que não têm sintomas? A regra de distanciamento que nós falamos, quer dizer, como que as crianças vão fazer isso? Tem a imagem aí das crianças lá na China, vamos mostrar do chapéu helicóptero, que é o que eles fizeram para tentar, né, de uma maneira, fazer com que as crianças mantenham o distanciamento. Até isso fizeram. Quer dizer, o uso de coisas simples para que as crianças, né, se mantenham, portanto, distanciadas. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar o polêmico retorno às aulas e a situação lá em Caxias do Sul, na região da Serra e também na região central do estado. Em seguida, 12:08. E atenção! Atenção, porque tem novidades no caso Paula, aquela moça que foi morta lá em Soledade, no norte do estado. Tem vestígios de sangue foram encontrados num carro que pode ter sido usado pelos assassinos da jovem Paula Perim Portes, que morreu, como eu disse, em Soledade. O Glauco tem os detalhes, né, Glauco? Isso mesmo, é mais um capítulo, anota aí, André. O Instituto Geral de Perícias encontrou vestígios de sangue no carro do homem que é apontado como mandante do crime. Um teste com luminol detectou sangue no assento do banco traseiro, no porta-malas e num pano branco no bagageiro e também na parte interna das portas. Para a polícia, esse veículo não foi usado na noite em que Paula foi morta, mas pode ter sido usado para trocar o corpo da jovem de local. 5 homens, André, já foram indiciados pela polícia por envolvimento no crime.
4 vão responder por homicídio qualificado, organização criminosa e ocultação de cadáver. E um quinto por ocultação de cadáver e organização criminosa. Paula Perim Portes tinha 18 anos e sumiu no dia 10 de junho. O corpo foi localizado uma semana depois. Um criminoso segue foragido. E a história ainda está sendo contada, André. Para quem está chegando agora, 12:10, eu converso com o Glauco sobre o caso da menina Paula. A Paula, como disse o Glauco, desapareceu no dia 10 de junho em Soledade. O corpo foi encontrado quase 2 meses depois, né, Glauco? Quase 2 meses depois, aí as imagens do momento que o corpo foi encontrado. Há suspeitas de que o corpo dela tenha sido trocado de lugar, tanto é que nós acompanhamos um trabalho da polícia num açude em Soledade e a polícia tinha praticamente convicção de que o corpo estaria lá e não encontrou. Encontrou a bolsa dela num outro local e dias depois, então, o corpo foi encontrado. O que cada vez mais também se apresenta neste caso aí, que de fato o corpo da Paula, em algum momento, ele foi transferido de lugar. E uma outra dúvida que surge, será que foi nesse mesmo dia do crime? Será que ela morreu nesta noite? Quer dizer, são dúvidas que ainda se tem. O que, de fato, como o Glauco disse, 5, né? 5 indiciados. Sim. E ainda o Mica, que é um deles, ainda está... É o Micael, né? O Micael está foragido. Só para deixar bem claro as datas. Sumiu no dia 10 de junho e o corpo localizado no dia 17 de agosto. E aí fecha com isso que você falou aí, quase 2 meses depois, né? Num caso que intrigou, comoveu a comunidade. Uma menina de 18 anos, recém tinha feito 18 anos, e este rapaz aí que apareceu, o Micael, segue foragido, né? Ela que foi no dia 10 de junho se encontrar com amigos, lá em Soledade. A partir dessas imagens que nós até mostramos aqui, que a polícia trabalhou com essas imagens como ela saindo deste local, desfalecida ou morta, também não se sabe, e foi levada para algum lugar. E ainda tudo isso está sendo investigado. Foi no dia 10 de junho e o corpo só foi encontrado no dia 17 de agosto. Há muitas coisas ainda a serem esclarecidas a respeito deste caso aí, hein, Glauco? É verdade. Muitas dúvidas. A família está ainda naquele processo, né, de tentar se recuperar. É um choque muito grande, tanto o pai quanto a mãe, lembrando que ela estava morando com o pai, mas eles estão incessantemente pedindo ajuda para que seja feita justiça. Isso significa localizar também o Micael para tentar dar um desfecho nessa história aí, André. Muito bem, 12:12 e olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre o auxílio emergencial. Vem aqui para a minha imagem. 5ª parcela do auxílio emergencial. Já já você vai saber quem pode receber esse benefício e também outras dúvidas. A gente em seguida vai aí prestar algumas informações. Nós recebemos diariamente muitos pedidos de telespectadores para que a gente continue falando bastante do auxílio emergencial, ou seja, as dúvidas ainda são muitas. E nós agora já sabemos que o auxílio vai até o mês de dezembro, o pagamento da parcela será de R$300. Mas daqui a pouco a gente fala mais, trazendo mais detalhes sobre o pagamento do auxílio emergencial e do calendário. E atenção, porque tem novidade no caso daquele festerê na suíte de um motel aqui em Porto Alegre. Aí as imagens do motel, isso foi no domingo, agora domingo fez 2 semanas, né? Anteontem fez 2 semanas dessa festa. Eram mais de 20 pessoas, entre 22, 18 adultos e 4 menores de idade. E tem novidades nesse caso, é mais um depoimento bastante, inclusive, importante, né? De uma das mães, né? De uma das pessoas, né? Dos jovens que participaram dessa festa. Aí, a mãe da aniversariante. Ali o momento, vocês viram aquele carro que a gente mostrou? Aquele carro ali foi as imagens captadas da câmera do motel, porque aquele carro tinha gente menor de idade e tinha mais gente do que a capacidade, né, de entrada, assim. Já tinha algumas irregularidades e aí, na recepção, já tinham mandado, né, dizendo que não podia entrar. Talvez até porque perceberam que tinha menor de idade, mas aí o carro deu a ré e foi embora. Agora, como que eles conseguiram entrar depois com 22 pessoas entraram neste espaço de festas do motel em momento de pandemia, com menores de idade, com bebidas rolando solta? Bom, isso é a investigação da polícia que vai seguir e a gente certamente vai estar acompanhando. Gente, olha só, eu tenho um recado importante para vocês, 12:14. A operadora TIM
está com ofertas especiais e descontos imperdíveis. Conferem só. No TIM Controle, os aparelhos da nova linha K da LG estão saindo a partir de R$ 949 à vista, ou em até 12 vezes sem juros. E você ainda tem muita internet com Facebook, Instagram e WhatsApp. Dá para acreditar numa coisa dessas, numa promoção dessas? Dá sim. Então, não perca tempo e vá até uma loja TIM e aproveite os aparelhos da nova linha K da LG a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Descubra o seu jeito favorito de usar 4 câmeras e compartilhe nas redes sociais. As lojas TIM estão atendendo, seguindo todas as orientações de prevenção à Covid-19. Venha ser TIM Controle. Saiba mais em tim.com.br. Muito bem, agora 12:15 e atenção, uma cachorrinha, ela foi atropelada aqui em Porto Alegre. Olha, foi de uma crueldade sem tamanho. O Glauco vai explicar pra gente. A gente ficou devendo ontem, né, Glauco? Ontem nós tivemos aí muitos assuntos que chegaram, a gente se perdeu, uma telespectadora até nos pediu. Mas a gente paga. A gente pede desculpas, de fato, eu ia mostrar ontem, mas estamos mostrando agora, até porque essa cachorrinha precisa de ajuda. A Branquinha, né? Isso, exatamente. Você vê na imagem aí, é impossível que o motorista não tenha visto, né? Vamos descartar essa possibilidade. Bom, vamos contar o que aconteceu. O motorista deste veículo preto teria espaço suficiente para passar pelos lados, mas passou por cima desta cadelinha e não prestou socorro. Isso aconteceu lá no bairro Coronel Aparício Borges. Os moradores socorreram o animal depois que isso aconteceu. Ela já tinha sido abandonada pela dona e agora acontece isso, né? Que coisa! Infelizmente, o animal teve fraturas na pelvis e na tíbia. E aí os moradores se reuniram e para ajudar no tratamento, uma vaquinha foi criada nas redes sociais. Ela aí, sendo atendida já no consultório veterinário por este motorista que não sei se dá para chamar de motorista, porque uma das leis de trânsito é respeitar o próximo, seja ele humano ou animal, né, André? Para quem está chegando agora, essa é uma cachorrinha que foi atropelada aqui em Porto Alegre. Olha, dá uma dó. A gente olha essa imagem, dá uma dó. Eu só vou te dizer uma coisa. Se essa pessoa não viu que atropelou, estava, no mínimo, estava muito distraída ao telefone celular ou com a cabeça lá na lua, né? Não enxergou absolutamente nada na frente. Inclusive, se tivesse uma pessoa, talvez tivesse também passado por cima. Né? É o que a gente vê na imagem. De uma crueldade sem tamanho. O mínimo que a gente pode dizer. Porque será que ela não ouviu a cachorrinha que deve ter gritado? Será que ela não sentiu nada nas rodas? Ou a cabeça estava muito lá, não sei aonde? Não tem como não pegar ali, André. Pega no carro, tem o barulho, não tem como. Não tem como não ouvir, né? Não tem como. Não tem como ouvir, como não ouvir. Então agora essa cachorrinha está precisando, como tantas outras, de ajuda. Tadinha, olha só, ela deita ali e ainda bem que a Branquinha tá melhor. Né? Tá a Branquinha que é meio que um xodó lá, apesar de ter sido abandonada, tá? Quer dizer, a história de vida da Branquinha, coitadinha, difícil, né? Mas aí os moradores é que se reuniram e essa comoção está ajudando a salvar. Lembrando, são 2 fraturas, por isso a necessidade de ajuda. Sim, ela deve ter que fazer alguma cirurgia. Cirurgia, né? Provavelmente até para colocar alguma plaquinha, alguma coisa, né? E nas nossas redes sociais os detalhes para quem puder ajudar aí a Branquinha que foi ferida depois de ter sido atropelada. Obrigado, Glauco. E atenção, vamos falar sobre a volta às aulas aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida, a gente vai trazer as informações sobre a volta às aulas, com depoimentos, inclusive, né? Inclusive de mães. E essa discussão toda que é muito... Quando a gente ouve quem é a favor da volta às aulas, a gente concorda. Quando a gente ouve quem é contra, a gente também concorda. Ou seja, é um assunto muito difícil, mas é importante que a gente traga elementos para que todos juntos, vocês que estão em casa aí, possam, né, também chegar a uma conclusão. 12:19. Há pouco nós ouvimos uma mãe aqui de Porto Alegre e outra de Santa Maria. Deixa eu só compreender, nós vamos chamar agora as informações do motel ou vamos direto com... vamos direto com esse assunto aí. Gente, então olha só, nós ouvimos há pouco o depoimento, né, de mães a respeito justamente da volta às aulas. Agora a gente vai ouvir o depoimento, era uma mãe aqui de Porto Alegre, vamos ouvir o depoimento desta mãe que é de Venâncio Aires e uma outra aqui de Viamão. Se nós adultos temos dificuldade com essa pandemia, a gente tem dificuldade com os cuidados,
Imagina a criança na escola. Eu sou a favor, sim, a volta das escolas, tomando todas as providências de segurança com as crianças, tendo o número reduzido dentro da sala de aula. Enquanto não sair a vacina e não tem previsão de quando a gente vai ter, a gente tem que começar a retomar, ter uma vida num novo normal. Polêmico novo normal, ninguém quer esse novo normal, quer dizer, o normal não é. A gente vai viver por um tempo assim, se Deus quiser, isso vai mudar, né? Vai voltar sim à nossa normalidade. O que é importante que todos nós saibamos, nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo e até, segundo os médicos, é um vírus que mesmo com vacina, ele vai estar circulando como tantos outros que circulam. Mas aos poucos a gente vai trazendo elementos para que cada um possa, portanto, né, discutir, pensar, conversar em casa. É inevitável que cada um mude seu comportamento também, porque o distanciamento social, aquela higiene básica que todos nós já sabemos e falamos, cada vez mais ela se mostra mais necessária. 12h20, agora sim vamos falar da festinha no motel. Pois é, quem prestou depoimento hoje, o Glauco vai nos contar como é que está a história deste motel, daquelas 18 pessoas e mais 4 adolescentes que estavam participando neste momento de pandemia, de uma festinha com uísque, menor de idade também. E aí, Glauco? Para quem não lembra, a gente conta de novo como foi essa história. A adolescente estava de aniversário e resolveu organizar um festão na suíte de um motel na zona norte de Porto Alegre. Ela mesma fez uma live registrando esta grande festa e a transmissão ao vivo parou nas redes sociais e ajudou a polícia a chegar até o local. Como você falou, André, a menor ela vai prestar depoimento, isso está previsto, tá? Nesta tarde e dar mais informações sobre a comemoração com outros adolescentes. Na semana passada, o SBT mostrou este caso, inclusive com câmeras. A imagem até mostrou, que você mencionou antes, né? Um carro tentando entrar nesse motel. Não foi permitida a entrada deste veículo. Isso, aliás, o advogado deixou bem claro também, o advogado do motel, de que este veículo acabou saindo, deu ré, porque não foi permitida a entrada. Mesmo assim, vários adolescentes entraram neste local e teve consumo ali de bebida alcoólica. Algumas testemunhas fizeram menção de uso de balinha, né, que seria uso de drogas, enfim. A mãe desta adolescente prestou depoimento, disse que não sabia que a adolescente estaria programando esta festa num motel, esta festa de aniversário que virou, na verdade, um caso de polícia, porque daí todos foram conduzidos à delegacia, tanto menores quanto maiores de idade, para prestar esclarecimentos e agora o processo está se desenrolando, André. É que junta vários elementos, né? Um momento de agrupamento de pessoas que isso é proibido no momento de pandemia. Começa por aí. Depois, nós entramos aí com a festa com menores de idade, com bebida alcoólica, com a menção que vários fizeram de drogas. E aí, uma vez que se tem menores de idade numa festa, num motel onde é proibida a entrada de menores de 18 anos, já tu vai para um outro campo, que é o campo até do abuso, né? Da questão de se ter cometido abuso sexual ali. Então, isso agora é a polícia que vai fazer a investigação. Não estamos dizendo que teve... Não, nós estamos aqui só trazendo elementos que, obviamente, estão sendo investigados a partir de todo esse contexto. Lembrando que o motel se defendeu, dizendo que, inclusive, não foi consumida bebida alcoólica do estabelecimento, até porque o frigobar registra apenas o consumo de água mineral, mas que essa bebida foi trazida de fora e isso é permitido pelo estabelecimento. A questão aí está em como esses adolescentes entraram e, como você falou, né? É a questão de a polícia esclarecer como teve esse acesso, como teve envolvimento de menores e o possível consumo de drogas. Inclusive o motel diz, né, reforçando aí que confere a identidade de clientes no momento da entrada e que não permite o ingresso de menores de idade sem o acompanhamento dos pais. Bom, aí a gente viu que um carro foi mandado embora, porque ali eles estavam todos achando que iam entrar na maior tranquilidade. Agora, o que eles fizeram? Se entraram com gente escondida debaixo do porta-mala, né? Se entraram com bebida também dentro do porta-mala. Neste carro aí, a gente vê que não deixaram entrar e ele foi embora. Agora, o que fizeram depois? Bom, isso aí, a investigação certamente vai concluir, vai apontar. Obrigado, Glauco. Muito bem, voltamos a falar sobre o retorno às aulas em várias cidades aqui no estado. Depois de 5 meses de portas fechadas, escolas de 11 regiões aqui do Rio Grande receberam sinal verde
para as aulas presenciais. Na Serra, as instituições de educação infantil de pelo menos 7 municípios retornaram às atividades hoje de manhã. Nós vamos agora ao vivo a Caxias do Sul conversar com o colega Guilherme Fadanelli e vai dizer para a gente como foi este primeiro dia, este retorno em meio aí à pandemia. Guilherme Fadanelli, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, André. Olha, André, vamos começar falando um pouquinho dessas 11 regiões que estão, aptas a retomar as atividades nas escolas de educação infantil. A gente até preparou um mapa aí com essas regiões. São elas: Santa Maria, Uruguaiana, Taquara, Guaíba, Passo Fundo, Pelotas, Bagé, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e aqui Caxias do Sul. Como tu disse, André, aqui na região da Serra, são 7 municípios que retomaram as atividades nas escolas particulares de educação infantil. Além de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canela, São Marcos, Flores da Cunha, Carlos Barbosa e Garibaldi retomaram as aulas hoje ou ainda vão retomar ao longo dessa semana. É claro, André, que a gente sabe que esse é o novo normal, E tem muitas regras aí para essa retomada de atividades, como o uso de máscaras, o distanciamento entre as crianças e apenas 50% da capacidade de cada escola. Isso para evitar aglomeração. Hoje de manhã a gente visitou muitas escolas, André, e realmente tem muitas mudanças, muitos detalhes que as escolas tiveram que se adaptar dentro dos protocolos entregues às prefeituras. Então são muitas regras realmente para que elas pudessem abrir as portas. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, só para reforçar. Esse retorno às aulas da educação infantil foi tanto para a rede pública, no caso, os municípios, que fazem o controle disso, e também para as privadas, certo? Isso, mas aqui na nossa região, aqui na Serra pelo menos, André, apenas as particulares abriram essa semana. Bento Gonçalves, por exemplo, já tem um plano para a semana que vem também abrir as escolas de educação infantil da rede pública. Já Caxias não tem ainda um plano. Hoje pela manhã, inclusive, o prefeito Flávio Cassina se manifestou a respeito desse assunto, André, e disse que aqui na cidade vai ser uma experiência, ver como as coisas vão funcionar e que o maior desafio, com certeza, vai ser planejar a volta do ensino fundamental, que aí, claro, envolve muito mais alunos, muito mais professores, e essa, sim, ainda não tem uma previsão de quando deve voltar. Bom, a gente vai ter uma reportagem, Fadanelli? E depois a gente vai conversar um pouquinho, porque a gente já começa a observar nas imagens aí alguns cuidados, como aquele tapete. Vocês viram que tem uma luz embaixo, que é uma luz que faz a desinfecção do calçado, a parte de baixo do calçado. Vejam que as salas, a gente percebe que elas estão sendo distribuídas de maneira bastante uniforme. E quer ver, daqui a pouco vai aparecer uma imagem. Aqui, para a imagem aí, Aqui com os nomes, a caixinha bem à esquerda aí, com os nomes dos materiais de cada aluno. Ou seja, tudo devidamente separado e higienizado. Então, assim, a gente percebe só no primeiro olhar de quanta diferença, Fadanelli? Exatamente. Uma coisa bem importante, André, de a gente salientar é que os pais foram avisados já há algumas semanas sobre esses procedimentos. Então, hoje pela manhã, a gente observando, via que muitos pais já chegavam na escola sabendo exatamente o passo a passo para entregar a criança na escola. Então, não tinha aglomeração, eles não passavam do portão de entrada. Então, tudo muito regradinho para que nenhum dos detalhes fosse desrespeitado pelas famílias. Muito bem. Obrigado, Guilherme Fadanelli. A gente... ele vai chamar o VT? Então tá. Agora a gente vai ver a tua reportagem então, Fadanelli? Valeu. Exatamente. Vamos ver, vamos acompanhar. A Júlia ficou quase 6 meses sem ver a professora e os coleguinhas. Na chegada, nada da mãe acompanhar até a sala. Agora, os pais não podem passar do portão. Ela estava muito feliz, assim, ela ficou muito radiante com o fato de voltar. Então a gente tentou prepará-la com calma, para ela não ficar muito ansiosa, dormiu bem, tudo. Mas ela, assim, nossa, era o que ela mais queria. Então a gente está feliz também, Tomara que dê tudo certo. Medidas como essa fazem parte do plano de contingência apresentado pelas escolas às prefeituras. Nesta, os pais foram chamados um a um para receberem explicações sobre as medidas de prevenção. Eles estão nos ajudando bastante, estão colaborando. E a gente, tá tomando todos os cuidados, aí eles já estão podendo também acompanhar o que a gente está fazendo. A lotação máxima não pode ultrapassar 50% da capacidade.
portas e janelas devem permanecer abertas. Brinquedos e utensílios não podem ser compartilhados. E o uso de máscara é obrigatório em adultos e crianças a partir dos 2 anos. O recreio está proibido e o distanciamento de 1,5 metro entre as crianças deve ser respeitado. Cerca de 75 escolas devem voltar a funcionar ao longo dessa semana nos 7 municípios que já flexibilizaram as atividades na educação. E esse número deve aumentar. Aqui em Caxias, por exemplo, a Prefeitura já liberou 40 escolas, mas outras 110 aguardam a aprovação do plano de contingência. O setor vem enfrentando uma série de dificuldades. O sindicato, que representa as escolinhas, diz que pelo menos 5 fecharam as portas desde março em Caxias. Além do alívio de poder reabrir as portas, os profissionais comemoram a retomada do trabalho com as crianças. Para eles permanecerem longe da escola, permanecerem longe dessa rotina escolar e dessa convivência é muito difícil. Como nós pensamos muito no desenvolvimento da criança, então nós acreditamos que vai ser muito importante esse retorno para eles, principalmente para eles vai ser importante. Mesmo assim, muitos pais ainda estão em dúvida se levam ou não os filhos para a escola em meio à pandemia. Não, ainda não volta, porque eu acho que está muito cedo ainda para ela voltar. Dá um certo medo? Sim, acho que enquanto não tiver a vacina não está bem seguro ainda. Eu acho que agora o pior já passou e fé em Deus, né? Não dá de também deixar de seguir a rotina normal, né? Agora eu acho que o pior já passou. É seguir as orientações e confiar. E confiar. Olha, relativo, o pior já passou, não dá para dizer isso. Até porque nós estamos naquela curva de infecções, não estamos ainda em declínio. E mais, se nós olharmos o número de infectados por cada 100 mil habitantes, a média do Rio Grande do Sul é a mais alta do Brasil. Então, assim, não dá para a gente dizer que passou. E eu aqui não estou fazendo nem a um lado nem ao outro. Pelo amor de Deus, me compreendam. Aqui a minha função é trazer elementos para que os pais a gente possa discutir e refletir. Agora, Glauco, me ajuda aqui num ponto. O que eu acho muito importante. E talvez, eu não vou dizer que se A ou B estão falhando, tá? Mas eu acho que os pais, e eu compreendo a situação de um pai no momento desse, eles estão perdidos. Perdidos no sentido de que está faltando uma posição mais firme para os pais. Nós vamos voltar às aulas por causa disto e daquilo. Não, nós não vamos voltar por isso, por aquilo, por aquilo outro. Aí hoje de manhã o secretário de Educação, Faisal Caram, disse que esse momento de eleições pode atrapalhar o processo. Não, isso não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Porque eu me coloco no lugar dos pais, eu imagino a tempestade de ideias num momento como esse. Quer dizer, os pais precisando e querendo que o seu filho, essa primeira infância ela é tão importante. Mas faltam elementos. Aí a gente vê o secretário de Educação, aqui de Porto Alegre. Não são os pais que vão decidir a volta às aulas. A secretaria decide o dia e aí os pais levam ou não se quiserem. Também isso é uma coisa muito relativa, assim, o pai vai querer, ninguém vai querer colocar o seu filho, né, arriscar a vida do seu filho e de outros. Então eu acho que falta isso, eu acho que está faltando uma orientação, seja do governo, não sei, eu acho que isso a gente precisa trabalhar, orientar mais. Os pais precisam de orientação e eu acho que é isso que está faltando, Glauco. A gente não está aqui para dizer faça isso ou faça aquilo, né? Mas eu fico pensando numa outra situação. Nem todos os pais conseguem dar a devida atenção para os filhos, conseguir ensinar aquilo que precisa ser ensinado presencialmente. Nem todos conseguem. Aliás, eu diria, um mínimo de pais consegue fazer isso. E esses aí devem estar loucos para que a criança volte para a sala de aula. Só que é extremamente complicado essa balança, o que pesa mais, né? E outra coisa é o seguinte, parabéns às escolas particulares, a gente viu nas imagens aí, muitos itens de segurança, mas eu não consigo ver isso de uma forma geral, André. Ali na escola da periferia, eu não consigo ver isso, me desculpa. Não, é verdade. Vamos ver o que os nossos telespectadores pelas redes sociais, aí, os internautas estão comentando. A Suzana Maria Vobeto Martins disse assim, acho que não dá. Meu filho tem que pegar o ônibus para ir voltar da escola. Imagino que os ônibus estarão sempre lotados. Aí eu não sei qual é a idade do filho dela, mas o secretário de Educação, Faisal Caram, disse que a partir desta semana
eles estarão vendo com as escolas no interior, né, com os municípios, porque os ônibus vão ter que... a capacidade vai ser de 50% nos ônibus escolares. Então, é isso que eles estão revendo, essa capacidade com as prefeituras para que não haja superlotação. E mais, cada vez que um grupo entrar no ônibus e sair, o motorista ou a pessoa da empresa vai ter que fazer uma higienização, inclusive no cinto de segurança, em todos os locais. Objetos de contato, né? Todos os objetos. Então, isso vai ter que ser feito diariamente. Cada vez que um grupo desce, esse ônibus deve ser higienizado. Outra opinião, Márcia Albino, momento inadequado para a volta às aulas, principalmente das crianças menores. Todos sabemos das precariedades em todos os sentidos que enfrenta a rede pública. Essa é a Márcia Albino. Vamos para outra opinião, assim, ó, a Cíntia Graziella. Eu não vou levar meu filho para a escola, não tem nem papel higiênico. Imagina se vai ter álcool gel para todas as crianças. Aí disse o secretário Faisal Caram. Ele disse assim que estamos num momento de exceção, ou seja, se antes faltava uma série de problemas, enfim, agora o governo do estado destinou 45 milhões de reais para a compra de tudo isso, álcool gel, equipamento de proteção, tanto para alunos e professores. Outra opinião, Miriam Schirmer Fernandes. Eu acho que vários segmentos da sociedade poderiam retomar suas atividades. Porém, expor as crianças, professores e funcionários de escolas ainda não é o momento. É aquilo que a gente fala, Glauco. Voltar, a gente vai ter que voltar. Não dá para depender da vacina. Isso é uma verdade, porque a gente não sabe quando essa vacina vai chegar. Bom, então, qual é o momento de retornar? Pelo que a gente acompanha em outros países, só houve o retorno quando a tal curva já estivesse descendo. E nós não estamos nesse momento ainda. Ou seja, o número de infecções ainda é alto. Então, isso até o que diz a presidente do CEPERS, 3 elementos são básicos, na opinião dos professores, para a volta às aulas. Eu acho que essa opinião é bem interessante. Testagem. Olha o que nós falamos de São Paulo. São Paulo fez testagem e eles recuaram, porque o número de alunos sem sintomas era muito alto. Então, ela acha que tem que ter testagem, que esteja com queda da curva, que é o que a gente vem comentando, e que tenha equipamento de proteção para todo mundo. Com esses 3 elementos, daria para se pensar numa volta às aulas mais tranquila. E você falou, né, André, que é bom a gente ter esse referencial dos outros países, dos outros estados, enfim, mas olha só a diferença, né? Tem país que está determinando o seguinte: se os pais não levarem as crianças para a escola, vão ser multados. Aqui no Brasil, não. Aqui nem obrigatório é o pai que decida se quer levar o filho ou não. Pois é. Então, a gente tem que levar como referência, mas é muito diferente. É, exatamente. Aí vai, o que é o melhor? Daqui a pouco tem pai que está precisando do empurrãozinho, né? Bom, mas olha só como as diferenças são grandes. Se numa região, como mostramos, né, em Caxias do Sul, já tem o retorno às atividades, na região central do estado já é diferente. Lá em Santa Maria, a prefeitura não vai permitir a volta às aulas, pelo menos antes do dia 15 de setembro, não. Ou seja, na próxima semana. Para a gente atualizar as informações de lá sobre a volta às aulas, a gente vai conversar agora ao vivo com a nossa colega, a Bruna Tasqueto, né, que está lá em Santa Maria nesse momento. Bruna, boa tarde. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Pois é isso mesmo que você falou. Por aqui, as aulas não começaram hoje, né? As aulas presenciais não retornaram. Ontem a prefeitura, então, emitiu esse decreto dizendo que, pelo menos até 15 de setembro, as aulas tanto da rede pública quanto da rede privada não recomeçam aqui na cidade. E isso também acontece nos outros municípios aqui da região. Eu conversei com o prefeito de Tupaciretã, o prefeito Guga, que é o presidente da M-Centro, a Associação dos Municípios aqui da região central, e ele me disse que todos os 33 municípios, né, não vão reiniciar as aulas hoje. Aqui na cidade, a gente já tem mais de 20 escolas de ensino infantil, né, particulares, aptas para retornar às aulas. Elas obtiveram parecer favorável do Centro de Operação de Emergência em Saúde para a Educação, que foi criado aqui na cidade, né, para acompanhar, então, as medidas de prevenção, de monitoramento à Covid-19. Elas já estão aptas, mas precisam aguardar essa autorização da prefeitura, então. Eu conversei com o prefeito Jorge Pousabon, também com a secretária de Educação, Lúcia Madruga, aqui do município, e eles não deram uma sinalização de retorno, né? Mas o prefeito acredita que tão cedo isso não vai acontecer, porque é preciso de mais segurança para dar essa tranquilidade às famílias de mandarem os alunos para a aula novamente. A secretária, inclusive, me disse que a partir dessa semana eles vão fazer uma pesquisa com os pais para ver se os pais
mandariam, né, novamente os alunos para a sala de aula. Também falou sobre a questão muito complexa da rede municipal, que são aí 20 mil alunos em 80 escolas, né? O prefeito ressaltou que algumas escolas também têm a sala de aula muito pequena, né? Então teria essa complicação em função do distanciamento social, né? Além de toda a questão comportamental que a gente já vem falando, né? Oi, pode falar, André. Mas a capacidade das aulas, das salas de aulas, vão ter que ser 50%, né? Vai ter que ser a metade, tá certo? Que em alguns casos tem muitos alunos dentro da aula, 50% ainda é muito. Mas vai ter que se ter uma readaptação. Aqui para o Estado, para as escolas estaduais, se fala nos horários diferenciados. E muitas aulas, parte das aulas vão ser presenciais e uma outra parte, aula online. Por isso que aqueles professores que não se sentirem seguros para dar aula presencialmente, vão poder dar aula de casa pela internet, enfim. Então, assim, tem essa preocupação, pelo menos, desse distanciamento que vai ter que ser respeitado, né, Bruna? Exatamente. Essa questão das aulas híbridas, eu conversei com a secretária de Educação, ela me disse que sim, que os professores, né, de grupo de risco, que não se sentirem confortáveis, né, seguem dando nessa modalidade à distância, né, e os outros, então, na aula presencial. E essa questão das salas de aula pequenas, com certeza, né, vai ter que ter essa reestruturação, essa remodelação para fazer esse distanciamento, né, acontecer, André. O prefeito de Tupanciretã, ele disse que acredita que em setembro não deve recomeçar as aulas aqui na região. O prefeito Jorge Pozobon, né, ele não sinalizou, mas acredita que isso só deva acontecer quando a situação se estabilizar, né, não tiver mais aumento de número de casos, ocupação de leito também tiver caído, né, ressaltou que a gente não tem, por exemplo, uma UTI pediátrica específica para atender crianças, né, com coronavírus aqui na cidade. Então, é um assunto ainda que tem que ser muito conversado, né, André, até se chegar a uma decisão. Verdade, verdade. Obrigado, de Santa Maria, Bruna Tasqueto. Veja só, Glauco, cada vez mais que a gente fala, eu fico pensando os pais de uma situação como essa, né? No momento de decisão e de preocupação com o seu filho em estar estudando, né? Isso tanto das escolas públicas como privadas, né? Essa importância desse clareamento para os pais. A gente mal se adaptou à nova realidade, se é que se adaptou. Sabe que o meu filho essa semana tem prova durante quase toda a semana, André. Prova online. Imagina, uma criança de 10 anos. Aí eu fiquei curioso para saber, mas como que faz essa prova aí, né? É prova com um formulário próprio, por uma plataforma utilizada pelo estabelecimento de ensino, né? Que vai ali e responde, e algumas vezes não é só de marcar, não, porque tem que ter aquela coisa dissertativa, enfim. Aí faz e envia para o professor. Sim. Não são raras as vezes em que o material não vai. Não vai por problema de internet, não vai porque a plataforma deu problema, enfim. E nós estamos falando de um ensino privado. Então, calma lá. Aquilo que eu falei antes, né, André? Esse ano letivo é totalmente diferente. Esqueça aquela história do ano pedagogicamente igual aos outros. Não vai ter isso aí. Tanto é que agora já não se tem mais os 200 dias letivos, né? Já se fala em 800 horas, me parece, algo assim. Ou seja, não vai ter como contar com um dia letivo. O secretário de Educação aqui de Porto Alegre disse que nem pensar em perder o ano, mas que vai demorar um tempo para se recuperar. É porque não pode servir de punição também, né? Ninguém é culpado. O culpado é o vírus. Exatamente. E agora, uma coisa eu te digo, Glauco, só com o que a gente mostrou sobre hoje e vendo essas crianças usando máscara, vai ter alguma coisa, vai ter um legado, isso tudo que a gente vem presenciando. Mas eu vejo essas crianças aí, isso não deixa de ser educá-las para serem organizadas, né? Elas começam a ver as pastinhas tudo em ordem. Tem que ter regra de distanciamento, quer dizer, tem uma série aí de protocolos que os pequenininhos vão ter que começar a se adaptar, né? É uma disciplina e tanto, viu? Eu vou te dizer que não tem, olha,
Não tem professor do serviço de orientação educacional que vá implantar tanta disciplina quanto vai ser essa uma pandemia. Geração organizada. Nossa Senhora. Se servir para isso, menos mal. Já é um ganho. Já é um ganho. Mas a gente segue falando sobre essa polêmica volta às aulas e esse eu acho que vai ser o nosso assunto aí nos próximos dias, né, Glauco? Muito bem, 12h44 e daqui a pouco nós vamos falar sobre o auxílio emergencial, né? Porque tem o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial e em seguida, então, a gente vai saber quem é que vai receber e outras informações a respeito deste benefício. Deixa eu conversar mais uma vez com o Glauco, porque os bombeiros retomaram agora de manhã as buscas pelo menino Nicolas, de 10 anos, que sumiu no final de semana, no domingo de manhã, ao limpar os pés, né, quando brincava ao lado deste arroio aí, em Alvorada. Alguma notícia, hein, Glauco? Situação cada vez mais dramática, né, André? Hoje é o 3º dia de buscas, o efetivo foi ampliado, 2 equipes da Companhia de Buscas e Salvamento de Porto Alegre fazem essa procura pela água e outras 2 equipes do pelotão de Alvorada atuam por terra. Lembrando que o Nicolas Ferreira Ribeiro, de 10 anos, está desaparecido desde a manhã de domingo. Ele e o irmão mais novo brincavam próximo a um arroio, ali em Alvorada, quando resolveram limpar os pés, né, por causa do barro naquela região ali, e ele acabou escorregando e caiu dentro deste córrego. O menino foi levado pela correnteza e o local não possui estrutura de proteção e as águas, elas ultrapassam a margem em dia de intensa chuva, ou seja, é um perigo iminente cada vez que chove muito lá nessa região, tanto que os moradores dizem que não é o primeiro caso. Outras crianças já caíram dentro deste córrego, né? Eles acreditam que o corpo, como a gente falou ontem, como estava cheio o arroio, o corpo possa ter sido levado, inclusive, para o Rio Gravataí, né? Porque esse arroio desemboca no Rio Gravataí. Então, eles estão fazendo o correto, eles estão fazendo a procura ali nas proximidades, nas margens do arroio, e estão fazendo toda essa varredura até chegar o Rio Gravataí. O problema, André, é que quanto mais passa o tempo, mais longe o corpo pode ter ido. Por isso, essa ampliação no número de equipes. Por quê? Porque o corpo pode ter ficado preso ou pode ter ido com a correnteza. É verdade. Essas 2 possibilidades são aventadas pelos bombeiros. Que triste. Ele que brincava, né, com o irmãozinho mais novo de 9 anos. O Nicolas tinha 10 anos e brincava com o irmão de 9 anos e, infelizmente, caiu na água na hora de limpar o sapato e desapareceu. Muito bem, Glauco, 12h46. Olha só, eu tenho um recado para vocês. A nossa parceira, a Salute, é uma rede de cuidados com a saúde. Preparou uma grande promoção para você. Atenção, preste atenção nesta oportunidade. Até o final deste ano, você tem um dependente sem custo. Se você fizer um contrato agora para 2 pessoas, ao invés de pagar R$ 104, só vai pagar R$ 59 por mês. Quer mais? Se for para 3 pessoas, ao invés de R$ 147, só vai pagar R$ 104 por mês. E a partir de 4 pessoas, tem desconto especial de R$ 49. Venha para a Salute. A Salute não é plano de saúde. Salute é solução. Aqui, você só paga pelo que usa. Tem à sua disposição mais de 20 especialidades médicas e mais de 1.000 opções de exames. Ligue 3014 1111 e seja mais um associado. Consulte as unidades e tenha a Salute de domingo a domingo. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Muito bem, olha só, vamos falar de tradicionalismo e solidariedade que andam juntos. Disto, o povo gaúcho entende bem, não é verdade? Hoje, nós vamos te contar a história de um grupo de voluntários que entrega quentinhas, almoços, refeições, para moradores de rua aqui em Porto Alegre. E sabe onde fica a cozinha deles? No CTG Estância da Azenha, onde é o nosso Estúdio Farroupilha. É Semana Farroupilha e o coração do gaúcho bate mais forte. Não bate? Olha só, tô nos trinques para contar para vocês uma história que envolve dedicação, voluntariado e doação. Estamos aqui, no CTG Estância da Azenha. E a função toda acontece lá dentro, na cozinha. Vem comigo! Mexe, corta, os legumes ficam em pedacinhos.
cores, sabores para montar as 200 marmitas do dia que vão ser entregues a moradores de rua da capital. Quando tu entrega esse prato de comida, saber que passou por todo esse processo é muito legal. O processo começa com a doação dos alimentos que chegam de todas as partes. E são os voluntários que preparam as marmitas. Gente que às vezes tu nem... Claro que tu nem vai ver mais, mas assim, fica pra ti aquilo ali. Eu vou me aproximar agora do prato principal. Tá aqui, ó. Tá na parte de descongelar ainda, mas o cheirinho, se vocês pudessem sentir aí de casa, tá um cheirinho muito bom. Seu Ronaldo, qual vai ser o prato principal hoje? Um galeto com legumes, é o prato. Uma delícia, né, seu Ronaldo? Com certeza. O projeto Marmita Solidária RS já entregou quase 20 mil refeições em 4 meses. No início, as refeições eram feitas no Parque Harmonia, mas a estrutura era precária. Arrombaram o galpão que nós estávamos ali, e aí eu, como conhecendo o patrão Clóvis aqui do CTG Estância da Zenha, eu vim até aqui e solicitei para ele, né, se ele poderia o CTG ceder para nós a cozinha para nós continuarmos a fazer as marmitas. O patrão do CTG abraçou a causa. Na cultura gaúcha e na tradição faz parte dessa ação social. Registramos solidariedade e gratidão de quem entrega e também quem recebe a comida quentinha. E se você quiser fazer parte dessa rede, é só apontar com o seu aparelho celular para a tela da TV. Nesse QR Code, você tem informações sobre doações e de como ser voluntário. Que espetáculo! Até Deixa eu vou pedir. Juntar aqui Eu só quero já pedir para o pessoal botar o QR Code na tela, porque muita gente foi pegar o telefone e não conseguiu. Põe ali o QR Code, enquanto que a gente fica proseando aqui, Mas tô sentindo o cheirinho. Diz que TV não tem cheiro, então eu tô imaginando o cheirinho. Eu acho que sim. Tá ali o QR Code, o pessoal coloca o telefone e nesses telefones mais modernos, na hora da foto, já vai pro link lá para quem puder e conseguir ajudar. Sempre agradecendo os nossos parceiros aí, que mesmo, né, em meio à pandemia, a gente, dentro de todos os cuidados e regras, né, que a gente está já acostumado, a gente realiza essas ações e vai continuar até o dia 20 de setembro, trazendo muitas coisas aqui relacionadas à nossa tradição e também a esse momento de solidariedade que muita gente precisa, né, Glauco? Que coisa bonita, né? A gente está acostumado a ver a solidariedade do gaúcho, por exemplo, na campanha do agasalho, né? Nesses momentos difíceis, e esse é mais um. Que bom que deu para unir tradicionalismo com solidariedade, quem ganha, todo mundo. Quem faz esse trabalho aí, André, olha, parabéns, admiro, se eu puder, eu me integro nisso aí, porque, olha, alimenta a alma, né? É, bonito da gente ver e vamos continuar mostrando. Parabéns a toda essa equipe, a quem participa, né, desse trabalho aí no CTG, onde é o nosso estúdio nesse período Farroupilha. Vamos continuar mostrando essas imagens de panela, eu quero saber onde é que eu quero lá com eles. Ei, Glauco? Eu também. Eu vou junto, me dá carona. Vamos lá. Cada um num carro, tá? Porque tem que ter o distanciamento. Então tá bom. Um abraço. Olha só, Glauco, nós falávamos há pouco, volta aqui pra gente, sobre a volta às aulas, né? Mostramos lá na região de Caxias, mostramos na Santa Maria, região de Santa Maria, região central. E agora, nesse momento, nós vamos até o Vale do Rio Pardo, porque lá está começando o retorno às aulas, agora na parte da tarde. E a gente quer ver, quer presenciar como é que isso está acontecendo. Por isso, a nossa colega Lu Coleman está em Venâncio Aires nesse momento, vai conversar com a gente. Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, eu estou aqui numa das escolinhas de Venâncio Aires que reabriu as portas nesta terça-feira. Lembrando que Venâncio Aires chegou a reabrir na semana passada, na terça-feira passada, mas aí o Ministério Público pediu para suspender. E agora sim, então, as atividades das escolas infantis, né, de educação infantil, estão sendo retomadas já de acordo com o decreto estadual, o decreto municipal. Segundo a Secretaria Municipal aqui da Educação, cerca de 12 escolas estão reabrindo nesta terça-feira. Eu estou aqui na Educare, tem muita criança já chegando e olha só, tem várias mudanças aqui. Logo na entrada tem um álcool gel, os pais eles podem
entrar no máximo até essa área aqui, esse hall. Olha só, a criança chega, já tem a aferição da temperatura aqui medida, vai para um relatório, uma planilha que tem que ficar à disposição aqui das autoridades. Depois a criança já passa ali pelo álcool Mostrando gel. ao vivo. Né? Ou seja, já passa mostrando ao vivo. Olha aí. Ela já aprende ali, tem que passar o álcool gel na mãozinha, para já entrar na escola com as mãos higienizadas. Ali tem um mascote também dando um olá de máscara. E olha As só, boas-vindas, ali tem né? o tapete. Isso, Olha ali o higienizando tapete. o calçado. Essa já foi todas as direto. medidas, então, estão sendo tomadas. Já foi direto, viu que os professores estão com uma capa de chuva, porque é muito difícil não ter esse contato com as Claro. crianças, né? Imagina Sim, que essa escola são crianças de 0 a 6 anos. Aqui do meu lado está a diretora, a Estefânia Vaz, e ela estava me contando, né, Estefânia, que vocês, nesse primeiro momento, são em torno de 20 e tantas crianças que estão retomando as aulas, e também, por enquanto, só meio turno, é isso? Iniciamos então as atividades com o turno reduzido. Nós atendemos sempre o turno integral, né, das 6h30 da manhã às 18h30 da tarde. Agora, para manter o máximo possível de cautela, seguindo todos os protocolos, então, de segurança, os planos de contingência que foram feitos, a escola optou por atender do 12h30 às 18h30, né, pelo menos no mês de setembro, então. E muitos pais, por enquanto, não estão trazendo as crianças, né? Avisaram, inclusive, André, que vão aguardar. Alguns já estavam organizados, vão esperar a próxima semana e outros, inclusive, vão aguardar até outubro, é isso? Ou seja, depende muito da família, né? Isso, a escola informou que então havíamos, né, sido autorizados, que nós iríamos retornar às atividades e conforme a necessidade de cada família, então optaram, né, algumas famílias por trazer, outras ainda irão aguardar. Diga, André. Olha só, pergunta para ela, para a diretora. Eu tenho uma sensação que ela está muito emocionada com esse momento, depois de ficar quase meio ano fechada. Eu senti que ela está assim com uma emoção muito grande. Fala sobre isso com ela, porque eu imagino o que não passa no coração, né, de um educador nesse momento aí. Verdade. Olha, os pais também, viu, André, estão muito emocionados. O André está perguntando lá do estúdio, dizendo que está percebendo uma certa emoção por sua parte de ter esse momento, essa retomada depois de quase meio ano de portas fechadas, né, de muita indefinição sobre o rumo. Querendo ou não, é um negócio, mas também é uma atividade de muito afeto, de educação, de muito carinho. É impressão nossa, você realmente está bem emocionada, né, Estefânia? Com certeza. Depois de quase 6 meses, né, com a empresa com as portas fechadas, como você falou, por trás de uma escola existe uma empresa. Nós precisamos também buscar, né, as nossas soluções. Sabemos da importância da saúde, em primeiro lugar, sempre, mas as crianças também precisam desse contato, né? Como pedagoga, eu posso dizer, como gestora da escola, o quanto para o desenvolvimento das crianças, o contato da escola, todas as aprendizagens, né, o convívio entre eles, ele é necessário. Então, com todos os cuidados possíveis, né, a gente está retornando. Sim, é bastante emocionante, a gente sentiu muita falta das crianças nesse período, mas com certeza agora vai dar tempo de brincar bastante, matar saudade de todos os cuidados possíveis. André, Ó, chegando mais tá chegando nesse momento mais uma criança E aqui alimentação, já. Lu? Olha ali, medindo a temperatura. Querida, olha ali. E a alimentação, Estefânia, como é que está sendo organizada? Olha Tudo só. mudou, né? As atividades, elas serão feitas todas mantendo distanciamento. Então, as atividades, rotina alimentar, rotina pedagógica, tudo é diferente. Então, as crianças têm os seus horários, cada turminha vai no seu horário. E no refeitório, precisam manter esse distanciamento também. É, isso aí. Quer dizer, novas regras, novos hábitos e a criançada, primeiro dia, vai ter que se adaptando, né, com essa novo costume de higienização, né? Pois é, André. E aí agora é uma mudança de rotina, né? Mas enfim, a gente vê que as crianças estão muito felizes em reencontrar os colegas, reencontrar os professores, em retomar essa rotina escolar, né? Querendo ou não, a gente por aqui tem muita orientação, além deles brincarem, além deles terem todas as atividades pedagógicas, eles vão aprender ainda mais como se prevenir, né, do coronavírus. Ou seja, muita gente critica essa
essa retomada, mas também muita gente está aliviada, né, André? É um assunto que gera muita polêmica. Eu acho que ambos os lados têm as suas razões e a gente espera, né, que essa retomada seja o mais segura possível para que as famílias, as crianças, os funcionários, todo mundo, né, saia bem dessa retomada das aulas, né, André? Com certeza. O Glauco tem uma pergunta para ti, Lu. Não, eu estava lembrando da questão da água, né? Que até isso muda. Cada criança tem que fazer uso da sua água, não tem mais aquela história assim. No colégio não vai ter aquele bebedouro mais. E isso é uma coisa que tem que ser monitorada muito forte, né, Lu? Eu lembro também de aspectos, por exemplo, que as crianças, estou me referindo ao meu filho, trocavam de merenda. Ah, a merenda do fulano era melhor, aí eu dei a minha merenda e peguei a merenda dele. Até isso tem que cuidar, né? Mas a água também deve estar aí no protocolo, né, dos cuidados, né, Lu? Com certeza, não tem mais bebedouro. São várias regras, né? Muita mudança. Os próprios pais, eles participaram de uma reunião aqui na escola. Isso é que é importante. E essa tem sido uma prática em geral, né? Nas escolinhas, claro. Lu. Os pais precisam estar presentes, precisam também estar Seguros, engajados, né? Nessa mudança. Claro, seguros. Olha só, Lu, Com certeza. a gente tem várias dúvidas, a gente precisa encerrar, mas eu fiquei com dúvidas a respeito das crianças assintomáticas, aquelas que não têm febre, mas têm o vírus, não sei como é que eles vão tratar disso, tu pode ver depois pra gente. E esse mascote aí com uma máscara, né, enorme, mas tá ali recebendo todo mundo. Ali o mascote que a gente vê é uma máscara, né? Tá ali ele. Da Patrulha Canina, tá ali, ó. Dá um abraço pro mascote recebendo as crianças nesse retorno às aulas em Venâncio Aires. Muito obrigado. Eu já vi o galo com tornozeleira e agora o cachorro com máscara. Um cachorro com máscara, que figura, né? Muito bem, gente, olha só, vamos agora falar sobre o auxílio emergencial. Tá aqui, o auxílio emergencial, porque já tem dinheiro na conta. A Caixa Econômica Federal vai depositar hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril. O colega Lucas Abate, o homem caixa, o homem auxílio emergencial, tem informações pra gente. Não é mesmo, Lucas? Pois é, André. Esse dinheiro será primeiro depositado como crédito em conta no aplicativo Caixa Tem. É naquele aplicativo que as pessoas já estão acostumadas, recebem primeiro esse saldo, podem pagar contas, pagar boletos, mas a transferência só será liberada em outra data. Primeiro, fica esse valor disponível para a movimentação na conta. Uma boa notícia, André, é que tem gente que vai receber mais do que R$600. Quem são essas pessoas? Aquelas que tiveram o pagamento suspenso em ciclos, em parcelas anteriores e agora tiveram novamente esse pagamento habilitado. Então, todo aquele valor que estava retido de outras parcelas será pago novamente, juntamente nessa faixa do ciclo 2, que paga para o mês de abril. E depois, na sexta-feira, também já libera o crédito para os nascidos no mês de maio. Além do auxílio emergencial, lembramos, tem também o FGTS, o saque do Fundo de Garantia. Toda segunda-feira o valor é liberado para um mês de aniversário. Ontem era feriado, portanto, hoje os nascidos no mês de outubro estão recebendo até R$ 1.045 também na conta do aplicativo Caixa Tem. Esse valor independe de qualquer cadastro, todo mundo que tem conta ativa ou inativa no FGTS vai receber, até mesmo as pessoas que já estão recebendo o auxílio emergencial. Então, fico alerta para os aniversariantes de outubro, que também estão tendo esses R$ 1.045 depositados na conta digital da Caixa, André. Diga, Glauco. Olha, hoje, André, para variar, nós temos a nossa live, né? Que bom. O pessoal tem que participar, aliás, mandar sua pergunta pro Brasil Facebook. Inteiro, aliás, pro mundo inteiro, mas a participação de brasileiros é uma coisa incrível, né? Não tem mais fronteira. E eu tô para dizer o seguinte, ó, orelhas em pé, porque devemos ter já a confirmação do calendário do pagamento da 6ª parcela, ou seja, deste período já novamente estendido pelo governo, que deve começar lá no dia 17 de setembro. Lembrando sempre que a prioridade é para beneficiários do Bolsa Família. Aí tem toda aquela questão do número de identificação social, né? O NIS, aí o número de identificação com o final 1 deve ser o primeiro a receber no dia 17 de setembro. Mais detalhes na live, a gente se encontra a partir das 2h da tarde. Mande a sua pergunta que a gente, dentro do possível, é claro, vai tentar esclarecer todas as dúvidas, André. Lucas Abate, qual é a principal dúvida hoje das pessoas com relação ao auxílio? O que o pessoal mais pergunta, mais quer saber? Lucas e Glauco também, né?
André, não vou dizer pergunta, mas a maior demanda tem sido referente ao valor. Muita gente questionando esse valor de R$300, dizendo que é insuficiente, que estava programado com R$600 e agora reclamando dos R$300. Dúvida mesmo, que a gente consegue perceber circulando nas ruas, na nossa live, é a questão ainda do aplicativo Caixa Tem. Muita gente está confuso com o calendário, primeiro saldo, depois liberação para saque e transferência. Muita gente ainda sem acesso ao aplicativo Caixa Tem, precisa atualizar cadastro. Inclusive tem gente que veio até essa agência aqui do bairro Menino Deus, muita gente que está aqui apenas para atualizar o cadastro e conseguir movimentar o aplicativo Caixa Tem. Então, em direção a esses dois pontos, o valor e também os problemas no aplicativo. Lucas, essa atualização de cadastro é aquela dúvida que eu tinha com relação ao saque, porque tem uma coisa é o auxílio emergencial, o outro é aquele saque do fundo de garantia, o saque chamado saque emergencial. E em algumas situações, para tu fazer a operação pelo aplicativo, tu precisa estar com o cadastro atualizado. Por exemplo, eles mandam um número de confirmação que esse aparelho é teu mesmo, e aí aparece o número ali para que eles vão mandar a mensagem. Só que, por exemplo, no meu caso, era um número que eu tinha 20 anos atrás, ou seja, vou ter que ir lá na Caixa. Nesse caso, André, só vindo pessoalmente a uma agência da Caixa para atualizar o cadastro. Lucas e André, sabe o que o pessoal tem reclamado e muito? Não é só do valor que baixou, mas é a cesta básica que, aumentou. E isso é realmente um problema, porque esse dinheiro comprovadamente está sendo usado pela maioria das famílias para comer. Esse é o problema. Né? Lucas. André, esse valor realmente diminuiu pela metade. Claro, a gente ainda lembra que as chefes de família, mães solteiras, chefes de família, ainda vão receber o valor dobrado de R$600. E um alerta que é sempre bom te reforçar, que é para os beneficiários do Bolsa Família, que eles recebem ou o Bolsa Família ou o auxílio emergencial, aquele que for de maior valor. Então, quando era 600, muita gente ainda recebia os R$600 e agora, como caiu para R$300, não necessariamente vai receber 300. Se o valor do Bolsa Família for maior, vai receber ainda o valor maior, que nesse caso pode ser o valor do Bolsa Família. E seguem as denúncias, André, estava vendo há pouco, seguem as denúncias de fraudes. Gente tentando hoje, né? São Paulo. Exatamente, uma grande operação. Por quê? Porque tem muita gente botando a mão no dinheiro alheio, usando o subterfúgio de mandar mensagem por aplicativos e as pessoas responderem, inclusive dando a senha de acesso. Cuidado, né? Sempre use os canais oficiais. Em caso de dúvida, não responda. Procure o 111, o telefone de contato e os canais digitais da Caixa Econômica Federal, André. Tá certo. Então, às 14h, a nossa transmissão, a live com Glauco Paza e também o Lucas Abate, mais uma transmissão sobre o auxílio emergencial. Uma boa transmissão para vocês, tá bom? E olha só, gente, 1h06. Você já tem programação para a noite de hoje? Que tal terminar o dia dando muita risada com o filme Norbit, no Cine Espetacular? Olha aí! Quantas vezes eu tenho que dizer para não mexer no banco do carro? Eu acho que... O que é aquilo? Ah, meu Deus do céu. Parece um tsunami. Eu tô me divertindo, Glauco. Eu quero ver. Ó, o Glauco aí, o flagrante. Só pelo resumo Apoia ali... aí. Não, só pelo... exatamente, só pelo resumo. Só vou te dar uma declaração. Que bumbum feio. É ou não é? Eu já vi coisa feia no mundo, mas esse bumbum, meu Deus do céu. Então não dá pra perder a partir das 11h15 da noite no Cine Espetacular. Tá aí o Norbit, olha, divertidíssimo. Eu fiquei olhando, não, e daquela, só na chamada a gente quer continuar já olhando. Sai daí, André, sai daí, Glauco. Dá pra adiantar.
Já dá para botar agora. Não, é muito bom. Ainda mais nesse momento aí que a gente fala de tantos assuntos tão, né, difíceis e pesados. É né? uma válvula de escape. Menos mal que a gente tem coisa para se divertir ainda. Né? 11h15, eu tô louco para ver. Olha aí, ó. Olha aí a tua observação. Não, essa descida ali me lembrou daqueles filmes de 180 graus. Eu vi essa descida aí nessa piscina ali. Eu cheguei a me segurar aqui. Tu lembra do filme de 180 graus ou vai dizer que tu não conheceu? Não, eu lembro. Mas o pessoal me pegou em flagrante aqui porque eu ri muito da história do galo com tornozeleira. Agora me aparece esse bumbum Amanhã feio, a gente vai mostrar o galo com tornozeleira. Poxa vida. A gente volta amanhã, gente. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau.